E Santa Catarina, por exemplo, tem um caso suspeito, como a gente falou, e aguarda o resultado. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar ao vivo com o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, Carlos Chiodini. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já quero fazer a pergunta bem direta. Tem previsão de quando o resultado vai sair? Bom dia. Bom dia, Pedro. Todos que nos acompanham no Hora News, nós estamos aguardando, né, esse resultado. Né? É um caso único, é um caso que tem algumas peculiaridades. Né? Nesse aviário não teve aquela taxa de infectabilidade ou infecção como teve em outros. Né? Foi uma taxa de 10% das aves que estavam previstas lá, enquanto a gripe aviária chega a atingir 70%. Santa Catarina é destaque em sanidade animal. Nós somos o único estado brasileiro, por exemplo, que exporta carne suína para o Japão. Né? O Japão tem uma régua muito rígida, né, de sanidade animal, e Santa Catarina é o segundo maior produtor e o segundo maior exportador. Vale ressaltar, né, que você comentou de 8 casos suspeitas, mas somente no último ano foram mais de 150 casos suspeitos aqui no estado de Santa Catarina. Isso é uma rotina normal. Né? Qualquer suspeita acaba sendo investigada a sério, levada para o laboratório, né, e certificado ou não. Como a gente está num momento de crise, um momento histórico, infelizmente, da primeira o primeiro caso de gripe aviária em um aviário de produção do Brasil, o caso acaba ganhando uma certa notoriedade. Mas nós estamos aguardando, ansiosos aí pela resposta do Ministério da Agricultura, que está fazendo essa análise no seu laboratório em Campinas, São Paulo, para que nós possamos tomar os passos seguintes. Mas nós estamos intensificando a rotina de sanidade animal, visitando presencialmente pela nossa companhia de sanidade, que é a SIDASC Santa Catarina, tem uma companhia, uma empresa pública responsável com isso, com presença em centenas de municípios catarinenses, visitando os aviários, dando atenção aos produtores, visitando as indústrias e toda a cadeia produtiva para que a gente possa mitigar esse risco que é sim considerável, é sim preocupante, e que nós temos que enfrentá-lo com a seriedade que o momento exige. Com certeza. E, Carlos, eu queria que o senhor, falasse um pouco mais para a gente como que funciona esse trabalho que é rotina, né? Eu achei muito interessante o que o senhor comentou, que muitos casos suspeitos, né? Só que como teve um caso confirmado, a atenção fica mais redobrada ali. Como que funciona esse processo que já é diário? Esse processo, o produtor voluntariamente, né, quando uma das suas aves está doente e acaba infectando outras, ele chama, no caso de Santa Catarina, a SIDASC, mas todos os estados têm um departamento, seja da administração direta, indireta ou até uma empresa, que é responsável pela sanidade animal. Ele chama, né, esse profissional, que geralmente é um veterinário, que vai até o estabelecimento, nesse caso específico de aves, o aviário, né, e leva esse animal para o exame, como está acontecendo com esse agora, que é no município de Ipumirim, em Santa Catarina, e com mais 7 casos no Brasil, estão lá em São Paulo sendo analisados. Esse período, Pedro, isso é bom esclarecer para o telespectador, nós estamos no mês de maio. Nós tivemos também um foco aqui no ano de 2023 em Santa Catarina, mas não era em um aviário de produção. Era uma ave que estava em casa de pessoas ou num sítio, não era para comercialização. Por que eu faço essa observação, que é importante citar do mês de maio? É o mês que as aves migratórias passam aqui pelo Brasil. Elas estão saindo do frio, que começa a atingir o extremo sul, especificamente na Patagônia e outras regiões, e elas passam por aqui. E, infelizmente, acabam trazendo essas doenças, né, que colocam em xeque a sanidade animal aqui no Brasil. O Brasil é um país que é destaque na produção de proteína animal, nós temos qualidade. Santa Catarina está geralmente acima dessa média em termos de qualidade e controles de sanidade animal, com índices muito bons. Por exemplo, a questão da febre aftosa, nós estamos desde 2007 sem vacina em nenhum caso de febre aftosa, que é uma doença
né, que atinge os bovinos, né, mas só estou exemplificando. E agora, como já aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na China, veio esse caso pontual no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Né? Foi logo publicado, foi dada toda a transparência possível pelo Ministério da Agricultura, pelo governo do Rio Grande do Sul e por todos os outros governos estaduais, né? E todos eles intensificaram o cuidado na sanidade animal para que isso não se expanda, para que isso não se espalhe para outros aviários. Né? A biosseguridade é muito importante, esses aviários, como a gente vê nas imagens, são aviários extremamente profissionais, eles têm telas ao lado, essas aves migratórias não entram, né? Então estão buscando a causa desse acontecido e estamos procurando mitigar os riscos diariamente, trabalhando 24 horas por dia, com reuniões técnicas, para a passo com o setor produtivo. Veja bem, esse é um assunto que é um mercado que funciona em just in time. Né? Então, hoje estão sendo colocados lá 1 milhão de ovos, né? Ovos férteis. Consequentemente, vai nascer 1 milhão de pintinhos que vão para os aviários, que logo mais serão abatidos e que a indústria está esperando para abater e que o exportador, no caso aqui de Santa Catarina e dos outros estados, está esperando para exportar ou para vender no mercado interno. No nosso caso pontual, 65% fica no mercado interno e 35% vai para o mercado exterior. Daquela lista de países que você muito bem e corretamente explicou aí no início da entrevista, nós temos aí 41% das nossas exportações hoje proibidas, exportações proibidas, aí, que são um destino desses países. Então, nós estamos fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo. Então, um de caráter técnico, comandado pela SIDASC, que é a nossa companhia, por profissionais competentes e realmente da área, e outro trabalho de caráter de relação institucional, conversando com esses países, especificamente com os embaixadores, os adidos comerciais, com destaque especial para a China, que no caso de Santa Catarina tem 13% do mercado das nossas exportações, e também com a União Europeia, que tem esse mesmo número de volume, estamos conversando para que isso seja diminuído, dado o nosso histórico de produtos de qualidade. Mas é até importante citar algumas cifras para você ter uma noção, e quem nos acompanha, somente nesse ano nós vamos exportar mais de 13 bilhões de reais, né, de proteína de frango aqui no estado de Santa Catarina, que é o segundo maior produtor nacional e também o segundo maior exportador. Números muito impactantes, né, secretário? E eu fiquei na dúvida assim, o senhor comentou que é uma indústria que produz muito, né? 1 milhão de pintinhos, imagina, é um volume muito grande. Como que vai ficar essa absorção? O mercado interno acaba absorvendo tranquilamente, mas e esse excesso nesse momento, né, que nós sabemos que leva um tempo até regularizar, sair os exames, enfim, como que vai ser? Eu dei aí o exemplo de 1 milhão, Pedro, mas é muito mais que isso. Como vai ficar? Nós estamos justamente fazendo esse trabalho institucional para retomar as exportações e não serem interrompidas. No caso disso não acontecer, vai acabar tendo uma super oferta de produto no mercado nacional, vai desregular toda a cadeia, vai derrubar os preços desse produto e também a forma com que ele é produzido. Nós temos que levar em consideração que, vamos supor, para a China vai um tipo de produto, um tipo de corte, determinado pedaço do frango. Para o Japão é outro tipo de corte, para a União Europeia é outro tipo. Então, você interrompe toda uma produção, né, e nós não podemos sofrer isso. Se nós ficarmos 60 dias com esses impedimentos, nós vamos perder mais de 1 bilhão de reais de exportação somente para esses países, e é frango que vai sobrar no mercado interno, mas precisa ser totalmente readequado, com uma embalagem diferente, tudo pronto para o mercado, para o costume e para o gosto do brasileiro. Que são questões totalmente diferentes, né? O senhor levantou uma questão, não é o mesmo produto que a gente consome aqui no país, né? Até pela embalagem, pelos cortes, tem uma diferença mesmo, né? Tem muita diferença. Mercados como o chinês compram um determinado produto, o Japão compra frangos sempre desossados, né? E daí cada um tem uma peculiaridade que vai desde a embalagem até o corte
né? No caso do mercado aí muçulmano, o mundo árabe, né, tem todos os protocolos do halal, né, que são culturais e são altamente respeitados aí nessas indústrias exportadoras. É uma indústria muito complexa, muito bem montada, historicamente funcional, né, e que nós vamos defender em todos os momentos aqui em Santa Catarina. E esse receio todo, né, vem por conta, a gente consegue ver pelas imagens, né, as granjas ali lotam de animais e espalhar uma possível doença é muito simples, imagino eu. Como que funciona esse controle assim, para trazer mesmo para o telespectador, secretário? Porque como que é esse controle? A gente sabe que é uma indústria muito séria, mas é um volume muito grande, né? Como que funciona na prática mesmo? Existem determinados protocolos preventivos, né, que, como você observa nas imagens, tratam os aviários dessa forma, com telas laterais, isso chama-se biosseguridade, né, com ventiladores, com alimentação própria, tudo dentro de um regramento e protocolos que são respeitados e utilizados internacionalmente. E existe, nesse caso de crise que nós estamos passando, planos de contingência, que nós estamos agora fazendo, principalmente nas divisas entre os estados, monitorando todos os caminhões, a sua origem, né, o guia de transporte animal, que é conhecido como GTA, todos esses fatores são levados em conta para garantir a qualidade. Claro que nós estamos com risco de enfrentar esse desafio, mas o que depender do estado de Santa Catarina, e tenho sentido isso também aqui dos estados vizinhos e outros colegas aí do Brasil, uma preocupação enorme, dada a grandiosidade dessa cadeia e a importância do Brasil no mercado mundial de proteína animal. Sem dúvidas. Sobre Ipumirim, é um importante produtor do estado, né? Só contextualiza para a gente, né? Nós, trazendo nacionalmente, é um grande produtor nacional, né? Boa pergunta. Ipumirim é um pequeno município de Santa Catarina, localizado na região de Concórdia, que é o berço da agroindústria nacional, né? Então, ali nós temos um aviário, né, que é da mesma linha de produção dessa empresa que teve esse caso registrado no Rio Grande do Sul, porém, né, isso é bom citar, e eu também estou muito confiante que esse caso não seja confirmado, que a matriz, o ovo fértil, não veio do município de Montenegro, e sim do município de Passo Fundo, que é distante de Montenegro, né? Então, toda essa região está tendo uma atenção muito especial por conta aqui do governo de Santa Catarina, por conta dos órgãos de fiscalização, né? E também com o apoio do Ministério da Agricultura. E, secretário, num caso de dar negativo o resultado, como que é os próximos passos, né, até a retomada? No caso, esses países que deram embargo, talvez poderiam retirar só de Santa Catarina. Como que funciona nesse caso? Tem que tirar o embargo por estado ou do país? Boa pergunta. Alguns países já fizeram regionalmente. Nós estamos solicitando, é o pleito de Santa Catarina, imagino também que seja o pleito do Paraná e de outros estados, o Paraná que é o maior produtor, é regionalizar essas análises, né? Então, nós, estando aí desafetados da doença, nós possamos continuar as nossas exportações e manter o ciclo produtivo ativo. E, secretário, no caso de positivo, e aí, como que funciona? No caso de positivo, vamos intensificar ainda mais as ações por meio do governo de Santa Catarina, dos municípios, do setor produtivo, né? E vamos também controlar para que ele não se alastre, né? Nós somos otimistas, estamos pensando que esse caso não vai se confirmar. Porém, nós estamos prontos com o plano de contingência, como eu adiantei anteriormente, estamos prontos para todos os cenários. E, secretário, é sempre bom a gente falar, a doença ela não é transmitida pelo consumo da carne, né? É uma situação muito específica para ter uma transmissão ali do animal para o humano, né? Não, ela não é transmitida pelo consumo da carne, o consumidor pode ficar tranquilo. A carne brasileira tem alta e muita qualidade, né? Porém, há uma grande taxa de mortalidade nos aviários onde é verificado o foco da doença. Isso quebra também toda a cadeia produtiva, o nosso volume de produção, e coloca em xeque todas as nossas exportações. Essa é a grande preocupação, esse é o que nós estamos enfrentando
e é isso que nós temos que continuar enfrentando até normalizar a situação. É isso, o secretário de Agricultura de Santa Catarina, Carlos Chiodini. Obrigado pela entrevista, esclarecer. É o momento disso, né? Não ter um alarde, mas sim explicar e mostrar o que está acontecendo e ficar muito claro que o setor está fazendo tudo que é possível, né? Muito obrigado pela entrevista novamente. Obrigado, Pedro, à disposição para esclarecimentos, para próximos passos e vamos juntos aí vencer mais esse desafio.